Olá pessoal, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o vídeo do canal Kleber SFC. Vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube hoje, hoje o Santos, o elenco santista treinou no CT Rei Pelé hoje à tarde. Então o time já visando o jogo contra o Fortaleza neste sábado às 4 horas da tarde. O Santos que agora, né, o Santos Futebol Clube que agora o Vojvoda vai fazendo os testes da equipe e por enquanto o provável Santos que eu vou trazer para você vai ser o mesmo que vai enfrentar o Fortaleza, né, nesse jogo importante que o Santos tem que vencer. O Santos precisa vencer o Fortaleza, que é o concorrente direto na briga contra o rebaixamento. O Santos, que no momento é o porteiro, né, do Z4. Então o Santos não pode dar o luxo de perder novamente na Vila Belmiro, ainda mais tropeçar, tanto perder ou quanto empatar. Tem que vencer o jogo no sábado, porque sabemos que o Santos corre sérios riscos, né, de ir para o Z4 a qualquer momento. Então, para que isso não aconteça, o Santos tem que fazer sua parte. Tem que conquistar os 3 pontos importantes, que será de fundamental importância para a equipe santista se livrar aos poucos e se afastar de vez do Z4. Então é o importante agora, o passo importante vai ser agora vencer o Fortaleza. Tem que vencer, porque é um jogo difícil e é muito complicado. E olha só, gente, então o Santos precisa conquistar um resultado positivo, e provavelmente, claro, eu acredito que o Vojvoda vai colocar o mesmo time, a não ser que, claro, só não vai ter o Souza, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Fortaleza. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo no empate contra o Botafogo no Rio de Janeiro em 2-2. Então o Santos agora, já pensando já nesse jogo importante, nesse jogo agora contra o Fortaleza, o Santos que precisa vencer. Agora o time não pode agora vacilar mais neste Campeonato Brasileiro. Depois tem um jogo difícil contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, na sequência, depois desse jogo contra o Fortaleza. O Santos joga fora de casa no dia 6, numa quinta-feira, e depois o Santos joga no domingo no Maracanã contra o Flamengo. Então, e nesse jogo o Neymar pode voltar ao Santos. Mas daqui a pouquinho vamos trazer para você, vou falar sobre o Neymar, que quer jogar na partida contra o Fortaleza, mas só que por enquanto não só a comissão técnica, mas também o departamento médico e também da parte da saúde dentro do Santos Futebol Clube ainda mantém a cautela para não tomar decisão precipitada, para que o Neymar não volte agora, porque ainda não está 100% ainda para poder jogar, não está em condições para jogar até o momento, porque o Neymar não está 100% recuperado ainda. Então, apesar que o Neymar, da vontade do Neymar querer jogar essa partida contra o Fortaleza, que quer ajudar o Santos a vencer essa partida, que vai ser muito importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Então o próprio Neymar, ele demonstra vontade de querer voltar, apesar que agora, por enquanto, ele está fazendo a transição física, está treinando com bola, mas não está treinando, não está participando dos treinos táticos do Santos ainda, porque em questão, porque o Juan Pablo Vojvoda, da comissão técnica, pediram talvez para o departamento médico também, e também na parte do departamento de saúde, adotar a cautela e calma essas horas, de não tomar decisão precipitada de colocar o Neymar agora, e claro, já quer preparar o atleta já para que esteja 100% até o jogo contra o Flamengo. Contra o Palmeiras ele não joga, porque o próprio Neymar deu declarações várias vezes para a imprensa, né, entrevista pela imprensa que cobre o Santos Futebol Clube, ainda mais TV aberta, fechada, internet, também plataformas digitais.
os repórteres, setoristas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube, entrevistando o Neymar falando que não gosta de jogar no gramado sintético, porque é muito ruim, não é a mesma coisa você jogar com grama e terra, que é totalmente diferente. Então o Neymar, ele próprio falou que não gosta de jogar em gramado sintético. Na minha opinião também, eu sou contra esse negócio de gramado sintético, na minha humilde opinião. Eu acho que, na minha opinião, tem que ser grama e terra normal, porque com a grama e terra a bola corre melhor, o futebol é bem mais jogado, é um futebol que dá para que o jogador, que é o futebol, claro, é a essência, a tradição do futebol raiz, porque a partir do momento quando tira a grama e a terra e troca para o gramado sintético, o futebol não é mais o mesmo, porque é totalmente diferente, a bola rola totalmente diferente em gramado sintético, então vemos então que o futebol perde um pouco aquela graça praticamente. Bom, antes rapidinho de falar sobre a provável escalação do Santos, eu falei sobre o Neymar. Então o Neymar é isso aí, gente. O Neymar, não prolongando muito, né, um assunto sobre o Neymar Júnior, que se a gente falar dele aqui, não vamos poder falar aquilo que temos de assuntos abordados, também falar do treino, da visita, né, de um torcedor inglês no CT Pelé, e quem recebeu foi Neymar Júnior. Já detalhes para você, mas por enquanto, né, gente, então vamos falar, o Neymar Júnior. Neymar Júnior, sabemos que ele teve uma lesão grave na lesão muscular do quadríceps, que é da parte do reto femoral, da coxa direita, que é a parte frontal da coxa, que é a parte do músculo, que onde o jogador faz os seus chutes, e aí causa aquela contração do músculo na hora do chute, que causa aquele grande impacto, né, para qualquer jogador de futebol. Então o Neymar sofreu essa lesão e, por enquanto, os próprios médicos do departamento médico adotam a cautela, pedindo para a comissão técnica e também para o Juan Pablo Vojvoda, toda a comissão técnica, não tomar a decisão precipitada de colocar o Neymar agora, porque sabemos que agora o risco da lesão voltar pode ser bem grande. Então o Neymar, por enquanto, ele vai ter que treinar para ganhar ritmo de jogo, fora os fortalecimentos musculares, vai fazer um fortalecimento muscular para que aos poucos o Neymar já, quem sabe, até já não nesse fim de semana, mas no outro fim de semana, na semana seguinte, ele esteja 100% pronto para poder jogar contra o Flamengo. Então essa é a informação que os setoristas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube dá essa informação como certa, que Neymar pode mesmo voltar a jogar no jogo contra o Flamengo. Pode ser que talvez ele esteja à disposição só como opção do banco de reservas contra o Fortaleza, mas será que ele vai mesmo? Então, e parece que o Neymar demonstra que quer jogar, só que por enquanto o departamento médico não quer que o atleta ainda, por enquanto, respeite, né, ainda por enquanto essa regra agora de poder pelo menos não correr esse risco de ele jogar e poder sofrer mais uma nova lesão muscular. Então essa cautela que passa totalmente a própria diretoria que, conversando com o DM, o departamento médico, diretoria do Santos, o presidente, também conversando com a comissão técnica e sabendo que o Neymar não pode, apesar dele ter vontade de querer voltar logo, mas por enquanto ele vai ter que obedecer não só as regras, como a gente falou, os protocolos, né, dados. E então o Neymar ele não pode agora, por enquanto, voltar a jogar até este momento, porque se ele voltar, eu acho que poderia talvez de fato ser uma volta precipitada. Então vamos ter calma. Também, por mim, eu queria que o Neymar voltasse agora. Também eu queria que ele voltasse contra o Fortaleza, mas não vai ser possível. Havia essa expectativa dele voltar contra o Fortaleza, mas por enquanto não será possível dele voltar. E pelas informações dadas que quem trouxe foi o Lucas Mussetti, o Neymar pode voltar a jogar contra o Flamengo no Maracanã no dia 9 de novembro. O jogo vai ser, acho que num domingo, né, provavelmente. Então o Neymar Júnior pode voltar contra a equipe do Flamengo no dia 9 de novembro no Maracanã.
E falando em Neymar, Neymar recebeu o torcedor inglês no CT Rei Pelé hoje à tarde. É isso mesmo, Brandon Bent virou símbolo do clube em 2018, quando aos 9 anos revelou torcida pelo Peixe. Olha só, ele recebeu a visita, né, do torcedor inglês Brandon Bent no CT Rei Pelé hoje à tarde. Aliás, foi ontem, né, na quarta-feira, não foi hoje, quinta-feira, e sim foi na quarta-feira que ele recebeu o garoto, o torcedor inglês, que é fanático, o torcedor do Santos Futebol Clube, que ele é o símbolo, né, do Peixe lá na cidade de Manchester, lá na cidade de Manchester, lá na Inglaterra, país britânico. Então, na sua cidade natal, na Inglaterra, ao declarar sua torcida pelo Peixe em 2018, aos 9 anos. E ele, Brent, voltou à Baixada Santista nessa semana, passou pela Vila Belmiro, pelo Museu do Clube e, para fechar com chave de ouro, foi recebido pelo Astro. O jovem inglês chegou a ser usado pelo Santos como garoto propaganda em um lançamento, né, olha só que foi lançado como garoto propaganda, em um lançamento de uniforme da Umbro, marca inglesa. E então, veja só, ele disse, o próprio Brandon, né, que ele ama o Santos e espera que ele se garanta nos próximos jogos para a próxima temporada, que ele quis dizer que ama o Santos Futebol Clube, e ele diz que espera que o Neymar se garanta nos próximos jogos para a próxima temporada. É uma honra estar aqui, disse Brandon, e também visivelmente impactado em conhecer pessoalmente o Neymar. Ele estava acompanhado da sua irmã e também tirou fotos com o astro. Brandon, que é, claro, o inglês britânico, que é fanático torcedor do Santos, que uma vez saiu um vídeo dele quando ele tinha 9 anos, ele gritando, vamos Santos, né, que ele falou, essa foi a frase que ele falou no vídeo. Então, Brandon, ele é famoso, o menino lá de Manchester, da cidade de Manchester, lá onde tem os clubes Manchester City e Manchester United, da Inglaterra, clubes fortes lá do Barclays League, lá do campeonato inglês. Então, ele declarou-se torcedor fanático pelo Santos Futebol Clube, e ele realizou o sonho não só de conhecer a Vila Belmiro, o CT Rei Pelé, e também o museu onde tem especial sobre o Pelé, e também dentro também do próprio Memorial das Conquistas. Então ele conheceu todos os setores da Vila Belmiro, também acredito o vestiário dos jogadores, onde os jogadores eles praticamente se concentram lá, fazem aquecimento lá dentro do vestiário, e também conheceu os lugares principais. Então foi muito bacana, né, a atitude de Neymar, parabéns para ele, né? O Neymar, às vezes eu critico ele, mas nessa parte de agora de receber um dos garotos famosos, né, o Brandon, né, que é fanático torcedor do Santos, um menino de Manchester. Hoje ele já está mais moço, né, mais adulto, então ele ficou muito feliz em encontrar o Neymar Júnior lá no CT Rei Pelé, tirou fotos e, claro, viralizou aí também nas redes sociais. Bom, agora vamos falar sobre o Santos, né, agora sobre o elenco que fez hoje à tarde o treino tático, né, do técnico Juan Pablo Vojvoda. E então o Vojvoda fez testes antes de enfrentar o Fortaleza. É isso mesmo, ele fez testes, e o jogo na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Santos e Fortaleza, né, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisa mudanças no meio de campo no jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que o Santos segue a preparação para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, os times se enfrentam neste sábado às 16 horas no horário de Brasília. O elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta quinta-feira, aliás, não foi à tarde, foi de manhã, tá bom? De manhã, nesta manhã de quinta-feira, no CT Rei Pelé, e o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático, além de fazer uma atividade com foco em bolas paradas. O treinador argentino tem feito testes na equipe, e o Vojvoda costuma rodar o elenco durante as atividades, assim como testar outras formações, com um esquema com 3 zagueiros, adotado no primeiro tempo contra o Botafogo, onde de fato não deu certo, apesar de ser válida, né, a outra avaliação tática
do técnico argentino. Um dos testes realizados foi a entrada de William Arão na função de primeiro homem do meio de campo, no lugar de João Schmidt, como foi na derrota para o Vitória. Em outros treinamentos, Vojvoda já testou a dupla atuando junta, como foi durante o segundo tempo contra o Botafogo. O meia Vitor Hugo também tem sido observado. É possível que o jogador ganhe uma nova oportunidade na equipe, com o Barreal sendo mantido no ataque. Caso isso ocorra, a tendência é que Guilherme permaneça no banco de reservas. O provável Santos, que vai enfrentar a equipe do Fortaleza com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, que joga no lugar de Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos que enfrenta o Fortaleza no esquema 4-4-2. Por enquanto, esse poderá ser um provável Santos contra o Fortaleza. Pode haver uma mudança também nessa escalação, tá certo? Então, às vezes isso não quer dizer nada. E o técnico santista só deverá definir a equipe que irá a campo após o treino desta sexta-feira. Amanhã, treino de sexta-feira, provavelmente vai ser à tarde, ou de manhã. E terá a volta do meia Zé Rafael, que cumpriu suspensão na última rodada. Em contrapartida, o treinador ainda não contará com Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi o que eu acabei de falar aqui. Escobar reassume a condição de titular na lateral esquerda. Assim como na quarta-feira, o meia-atacante Neymar participou de todo o treinamento físico e também ao lado dos companheiros. Os fisioterapeutas e preparadores físicos, porém, ainda resguardam o craque, que não tem participado dos trabalhos com contato físico. E durante os trabalhos táticos, o camisa 10 permaneceu na transição para o gramado separado do restante do elenco. Ele tem a presença contra o Fortaleza na Vila Belmiro pelo Brasileirão, tratada como improvável. A cautela sobre colocar o jogador em campo neste momento. Foi o que eu acabei de falar, que ainda por enquanto o Neymar eles vão adotar a cautela de não tomar essa decisão precipitada em já querer colocar o jogador à disposição e também poder jogar contra o Fortaleza, que é bem provável que ele volte mesmo realmente no jogo contra o Flamengo no dia 9 de novembro, fora de casa, nada mais, nada menos do que jogar no estádio do Maracanã, Flamengo e Santos, no dia 9 de novembro. Esse é o jogo que o Neymar pode voltar contra a equipe rubro-negra, contra a equipe do Flamengo. Então é isso aí. Então o Santos é isso aí. Provável Santos é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, formando o meio campo, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Se eu fosse o técnico Juan Pablo Vojvoda, eu tiraria o Guilherme, deixaria no banco de reservas, adiantaria o Álvaro Barreal, jogando na função de Guilherme, e jogando no ataque junto com o próprio Lautaro Dias, outro argentino, e eu colocaria o jogador no meio de campo ali, para jogar ao lado de Roleiser, que é o Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo, para reforçar o meio campo ali, que ele jogaria do lado direito, e o próprio Roleiser pelo lado esquerdo, também um pouco centralizado, que é ali onde ele vai render bem mais. Porque o Roleiser, ele é um jogador que flutua, é um jogador que joga bem, só que o Roleiser, eu vou falar uma coisa para você, muitos torcedores perguntam, por que o Roleiser não rendeu até agora no Santos? É uma pergunta que ainda que não quer calar. Até agora, na minha opinião, Benjamin Roleiser, é um bom jogador? Ele é um bom jogador. Mas ele está jogando bem no Santos? Está no bom momento no Santos? Pelo investimento alto de 11 milhões de euros, passando dos 70 milhões de reais investidos pelo atleta comprado junto ao Benfica de Portugal, e era reserva do Benfica de Portugal, a verdade é essa, o próprio Benjamin Roleiser. Então dá a entender que até agora ele ainda não está provando o alto investimento que o Santos fez no atleta. Até agora ele não conseguiu entregar o suficiente, não só em várias assistências, gols decisivos,
lances assim de uma assistência para um atacante, para o companheiro do atleta que vai tentar fazer o gol. Então, o Roleiser está devendo muito ainda. Eu acho que ele tem que ainda melhorar e muito, bastante. Às vezes pode ser uma adaptação também, porque por ter jogado lá na Europa, estava acostumado, depois sai da Europa, volta para a América do Sul de novo, ainda mais joga no país vizinho que é o Brasil. Então, para o atleta, talvez pode ser talvez uma ainda fase de adaptação, mas ele tem que se adaptar logo, né? Porque o laser, eu não sei o que está acontecendo, que o laser começa bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele está praticamente cansado e não sabemos se o jogador está com boas condições físicas, se ou tem alguma coisa que atrapalha, ou talvez ou uma possível lesão que talvez nenhum de nós saiba se talvez o atrapalhe o rendimento dele dentro de campo, talvez faça com que ele canse rápido, caia o rendimento dele no segundo tempo, não sabemos realmente. Então o Roleiser, ele ainda está devendo muito. Eu acho que ainda não mostrou, ainda não mostrou quanto valeu o investimento até agora. Não valeu até agora o investimento alto que o Santos fez pelo atleta, que pagando em torno de 11 milhões de euros, passando mais de 70 milhões de reais. Então, o Roleiser, ele precisa melhorar, muito, mas muito mesmo. Precisa evoluir o bastante para que talvez quem sabe, ele possa ainda voltar ao seu bom futebol, igual ele jogou também lá no Estudiantes da Argentina, onde ele fez muitos gols, deu assistência, estava voando, jogando bolão. Foi para o Benfica, começou mais ou menos bem, depois caiu o rendimento, aí o jogador perdeu espaço no Benfica de Portugal, sendo reserva, e é o Santos que se interessou pelo atleta durante o ano, e outros clubes brasileiros também queriam o Benjamin Roleiser, mas o Santos acabou levando a melhor. Teve concorrência do Botafogo, que já estava quase acertada, depois aí não acabou acertando, aí o Pedro Caixinha ligou para o jogador para ele ir para o Santos, porque tem o Neymar, isso, aquilo. Aí talvez pelo simples fato do Neymar ia voltar para o Santos, um dos grandes ídolos da história do Santos Futebol Clube. Então, o atleta ainda vai jogar no Santos? Falei, não, vou. Aí o Roleiser, ele preferiu o Santos do que o Botafogo, que ia disputar uma Libertadores, disputar várias competições importantes. O Santos não, o Santos só ia disputar o Paulista, a Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Então, o Roleiser preferiu o Santos Futebol Clube. Claro, o fator Neymar foi o que pesou bastante. Eu acho que se não fosse o Neymar, eu acho que o Roleiser não teria vindo para o Santos não, viu? Na minha opinião. Eu acho que do simples fato de o fator Neymar ter sido a grande influência, eu acho que o atleta foi aquilo que pesou na hora da decisão, foi o atleta querer se desembarcar na Vila Belmiro e não lá em General Severiano, ou seja, lá para os lados do Botafogo do Rio de Janeiro. Bom, agora falamos do Roleiser, né, que ainda deve muito, precisa crescer o seu futebol, que até agora não mostrou que veio, mas o Roleiser é um bom jogador, viu? Não é porque eu estou fazendo essas críticas, vou falar que ele é um mau jogador. Pelo contrário, ele é um grande jogador. Então acho que ele pode, quem sabe, talvez crescer e muito e evoluir jogando no Santos Futebol Clube. Agora, uma pergunta. Por que o Santos deve comprar o Álvaro Barreal mesmo sem atingir meta? Vamos explicar o porquê. O argentino deve seguir no clube na próxima temporada mesmo sem ativar a cláusula contratual do Álvaro Barreal, que está emprestado até o fim de dezembro, e o Santos pode, claro, talvez já pensando já para o ano que vem, comprar o Álvaro Barreal, o meio atacante argentino, em definitivo, que é titular do Santos, o Álvaro Barreal, que deve seguir no clube em 2026. E a ideia da diretoria, neste momento da temporada, é a de garantir a contratação, mesmo sem o argentino ter conseguido atingir a meta prevista em contrato para a permanência em definitivo no Peixe. O argentino está emprestado pelo Cincinnati dos Estados Unidos. O vínculo do temporário prevê uma obrigatoriedade de compra em caso de participação por mais
de 30 minutos em 65% dos jogos da equipe. Por enquanto, Barreal disputou 28 partidas oficiais, mas em 3 atuou por menos tempo. Amistosos não entram na conta. O argentino tem apenas 25 jogos com mais de 30 minutos em campo, com 8 ainda a serem disputados pelo clube na temporada. Ou seja, ele pode terminar o ano com o máximo 33 partidas de um total e de 56 partidas do clube do ano, número inferior de 58,9% ao previsto no contrato. E mesmo sem ativar ainda a cláusula, é possível que o Santos negocie para pagar os 4 milhões de dólares, o equivalente a 24 milhões de reais aproximadamente, que é a cotação atual, do contrato de forma parcelada e fique com o jogador. Aos 25 anos, ele é visto como um atleta de bastante potencial para o futuro, além de ser titular da equipe. Como o Peixe tem tido muita dificuldade no mercado de transferências, o clube tem feito um esforço para se planejar, sempre tentando manter uma base da equipe, valorizando quem já está reintegrado ao elenco, como é o caso de Barreal. O argentino participou de 28 jogos com a camisa alvinegra, com 8 gols e 1 assistência. Então esse é o Álvaro Barreal, o meio-atacante argentino, que, para falar a verdade, que golaço que ele fez contra o Corinthians, hein? Tudo bem que o Santos venceu aquele jogo. Mas falando da última vitória do Santos, foi a última vitória, até o momento sim. Espero que venha sábado contra o Fortaleza, mas não dá para esquecer o golaço que ele fez contra o Corinthians, que foi, olha, um petardo de fora da área, foi na gaveta, no ângulo, sem chances para o goleiro da equipe do Corinthians realizar uma grande defesa. Ele fez um golaço, o chute foi fenomenal, a bola foi na gaveta, coisa linda, sabe? Coisa linda de se ver, ainda mais quando você vê um belo gol desses, que é raro acontecer durante os 90 minutos, um chute de fora da área. Então isso aí, o Barreal, para mim, acho que o Santos vai acertar ao comprar o Barreal, porque ele é um bom jogador, ele é útil para a equipe do Santos, ele é um jogador que entrega bastante, e eu acho que o Santos tem que mesmo comprar mesmo o Álvaro Barreal, porque para mim ele é um grande jogador mesmo, e eu acho que o Santos acerta em comprá-lo em definitivo. E olha só, vamos trazer aqui uma outra informação falando sobre Neymar novamente, porque o Neymar é o centro das atenções, né? Neymar aponta culpada por cabelo verde em treino. É verdade, o Neymar apareceu nos treinos lá, assistindo pela Santos TV, com cabelo cor verde. Não sei porquê. Artista do Meu Penteado, novidade do craque, faz parte de ação comercial para empresa de artigos de festa. Então, veja bem, o meio-atacante Neymar inovou durante o treino do Santos na última quarta-feira, ontem. O Neymar Júnior, aliás, foi antes de ontem, né? Porque já estamos na sexta-feira já, né? Como parte do cabelo pintado de verde. Nas redes sociais, o camisa 10 do Peixe revelou o motivo. Segundo o craque, a culpada pelas manchas esverdeadas no cabelo foi a filha Neve. A novidade faz parte de uma ação comercial entre Neymar e uma empresa de artigos para a festa, cuja parceria foi firmada em setembro. Artista do Meu Penteado, escreveu Neymar em uma foto com neve e lata de spray verde. Então, Neymar fez essa loucura aí, né? Então o Neymar tem evoluído na recuperação, agora mudando assunto na parte, né? O Neymar tem evoluído na recuperação da lesão da coxa direita, que o deixou de fora dos últimos 7 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Os últimos 7 jogos, hein, ó. 7 jogos, Neymar ficou de fora. E na última quarta-feira, o camisa 10 participou de todo o treinamento físico ao lado dos companheiros em atividade ocorrida no período da tarde no CT Rei Pelé. Então foi o segundo dia consecutivo, né, que o craque suportou toda a atividade ao lado dos colegas de equipe. Os fisioterapeutas e preparadores físicos, porém, ainda resguardam o atacante que não tem participado dos trabalhos com contato físico, ou seja, trabalhos táticos, o Neymar não participou. Só, claro, a transição física, treinos físicos, agora treino tático ainda não começou a treinar. Mas há uma expectativa
talvez lá para a semana que vem, do Neymar já poder já treinar, realizar treinos táticos junto com seus companheiros do Santos Futebol Clube. Então, o Santos que joga contra a equipe do Fortaleza neste sábado às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. Esse jogo terá transmissão do Sport TV e Premier, tá bom? Então fiquem ligados, você torcedor santista, Sport TV e Premier transmitirão o jogo entre Santos e Fortaleza, TV fechada do Grupo Globo, tá bom? E outro recado, amanhã, a partir das 14 horas e 45 minutos, coletiva de imprensa do volante João Schmidt no CT Rei Pelé, tá bom? A coletiva de imprensa ocorrerá no CT Rei Pelé a partir das 15 para as 3 da tarde. Então amanhã vai ser o último treino que o Santos encerra sua preparação para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Amanhã, sexta-feira, amanhã é o último treino que o Vojvoda vai definir o provável Santos que enfrenta a equipe do Fortaleza neste sábado às 4 horas da tarde, tá bom? E amanhã à tarde, coletiva de imprensa do volante João Schmidt no CT Rei Pelé, a partir das 14 horas e 45 minutos, quase 15 horas, quase 3 horas da tarde, haverá a coletiva de imprensa do atleta do Santos, que amanhã, claro, vai responder uma série de perguntas, provavelmente, claro, tudo relacionado ao jogo contra o Fortaleza e também sobre Neymar. Imagino que vai ter perguntas sobre o Neymar, sobre outros jogadores, sei lá, o dia a dia do treino do CT Rei Pelé, entre outros assuntos abordados, que por enquanto não sabemos quais serão os outros assuntos abordados durante uma série de perguntas a serem feitas pelo atleta do Santos Futebol Clube. Bom, pessoal, vou me despedir de você. Amanhã eu volto com mais um vídeo falando mais do alvinegro mais famoso do mundo. E amanhã o Santos que encerra a sua preparação, e amanhã vão trazer detalhes não só do último treino do Santos, mas também da coletiva de imprensa do volante João Schmidt. Amanhã, sexta-feira, tá bom? Volto com mais um vídeo para você, trazendo também já emendando com pré-jogo entre Santos e Fortaleza. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês que assistiram esse vídeo. Deixe o seu like, curta o vídeo, compartilhe para dar engajamento pro meu vídeo aqui do canal Kleber SFC ou Kleber Estevão, tá bom? Aqui no canal do YouTube. Um forte abraço, amanhã eu volto com mais um vídeo para vocês e muito obrigado pela sua audiência, você torcedor santista. Um forte abraço, valeu galera, tchau!